Capítulo 1. O início. Vamos ler um trecho. Aconteceu o primeiro versículo de Gênesis, milhões ou trilhões de anos antes de ser criado o homem. Provérbios fala do arquiteto ou sabedoria de Deus como sendo seu filho. Em Provérbios 8, capítulo 8, verso 1 até o 36, e Hebreus, capítulo 1, verso 10, você encontrará a confirmação desta sabedoria de Deus, de nosso Deus que estamos falando aqui. Vamos ver o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Lindo! Quando Deus, o Criador, criou tudo belo e perfeito. Foi assim até acontecer a queda de Lúcifer. No decorrer destes milhões ou trilhões de anos, Gênesis 1 e 2, a terra tornou-se sem forma e vazia. Salmo 8, verso 3 ao 4, Isaías 40, versos 26, Jeremias 51, verso 15, Zacarias 12, verso 1, Atos 14, verso 15, Romanos 1, verso 20, Colossenses 1, 16 e 17, Jeremias 4, 23 ao 27. E no versículo 23, Deus já havia criado tudo, e muito belo e perfeito, pois o Senhor não a criou sem forma e vazia. Jeremias 33 e 2 também podemos ler. Quando da queda de Lúcifer, em sua rebelião nos céus, e sendo lançado na terra, esta sim veio a se tornar um caos. A terra se tornou sem forma e vazia. No versículo de Jeremias 4, 23, ele não disse, vou criar, pois tudo estava lá mergulhado em trevas total. Então disse Deus, haja luz, e a luz veio. Gênesis 1 e 3. Foi assim que Deus restaurou tudo que havia criado há milhões ou trilhões de anos. É assim que cremos na Bíblia, como a palavra de Deus escrita e conservada para nós, nestes tempos, isto é, o fim dos tempos. A palavra é permanente, pois assim está escrito, passa os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Mateus 24, 35, Jesus disse assim. Quando falo a palavra de Deus, é porque creio e a amo. Assim espero que aqueles que tiverem ascendido a estas escritas façam o mesmo. Então nós vemos aqui que no princípio, Deus ao criar os céus e a terra, esse princípio não é o princípio que Deus criou o homem. O homem tem aproximadamente 6.000 anos de criação. Mas havia aqui nessa terra seres criados por Deus há milhões, trilhões de anos, como diz a ciência, não é? Os dinossauros, as ossadas que eles encontram com 180 milhões de anos, eu acredito que tem até mais. Isso era a Terra. Ninguém sabe quando foi esse princípio. São muitos anos, incontáveis, infinitos, quando Deus criou os céus e a terra. E Ele a criou, não como um caos, como diz muitas vezes as traduções da Bíblia, quando começa no princípio, aqui o princípio, eles confundem muitas coisas, que o princípio faz 6.000 anos. Não, a Terra tem 6.000 anos. Não,
A Terra tem trilhões, mais não sei quantos quilhões, tantos e tantos anos que nós não sabemos contar. Não é nem permitido nós pensar nisso. Sabemos que houve um princípio, e esse princípio foi colocado por Deus. Ele, somente Ele. Ele é o Deus onipotente. Quer dizer que Ele faz tudo. Ele sabe tudo. A sabedoria é sua. Foi criada por Ele. E então, Ele, como Deus onisciente, como Deus onipresente e como Deus onipotente, Ele faz tudo, fez tudo. Ele fez belo, a terra era linda. Esses versículos que nós citamos aqui, Isaías, Jeremias, todos eles nos mostram que a terra era perfeita. A terra foi criada por Deus, muito linda, cheia de vida, relva, erva, árvores, animais, enfim, tudo foi colocado por Deus na terra. Uma coisa que diz a Bíblia é que não havia chuva. Caía um orvalho. E após ele criar o homem, aí sim, então, ele começou a enviar chuva. A chuva é a bênção de Deus para o homem, graças ao Senhor. Veja como Deus se satisfaz no homem, como Deus tem paz no homem, como Deus tem alegria no homem, ainda que este homem lhe dê muito trabalho. Pois é assim. Mas tudo isso está no seu plano. E nós também estamos nesse plano de Deus. O plano de Deus para nós. Ele é através dos tempos. Ele vem passando de profetas, de todas as dispensações de Deus. Tudo que o homem passou e passa, estão todos no plano de Deus. Não há nada que não esteja no plano de Deus. O inimigo tem usurpado, ele quer derrubar o plano de Deus, mas ele não consegue. Por isso é que ele muitas vezes tenta o homem, porque o homem é mais fraco. E assim ele quer derrubar, ele luta sempre contra Deus, ele luta contra os anjos de Deus. A luta dele é contra Deus. E como ele não alcança Deus, então ele quer nos alcançar a nós. E por isso, muitas vezes nós vemos tantas e tantas coisas neste mundo. Coisas que nós até admiramos. Costumamos até dizer, é de arrepiar isso acontecer. Quantas vezes mortes, pai contra filhos, filhos contra pais, enfim, tantas e tantas coisas que não temos nem condições de citar aqui. Mas não há nem precisão de citar, porque cada um de nós, ao viver nesta terra, estamos vendo com os nossos olhos, estamos ouvindo com os nossos ouvidos todos esses acontecimentos. Mas precisamos crer que Deus tem um plano. E esse plano dele jamais será derrotado. Jamais não se cumprirá. Ele vai cumprindo-se, ainda que há muitas curvas, muitos pesadelos, muitas coisas que poderia ser evitado. Mas nós, o ser humano mesmo, procuramos e deixamos em nossas fraquezas o inimigo nos dominar. E por esse motivo, talvez fazemos muitas curvas no plano de Deus. Porém, tudo o que acontece está no plano. Quando Israel saiu do Egito, eles estavam
longe da terra prometida de Canaã, 11 dias de viagem. No entanto, eles extraviaram-se e fizeram um percurso de 40 anos. Veja quanto atraso. Tudo isso são atrasos nos planos de Deus. Ou seja, Deus sabia que ia acontecer isso. Por isso, com paciência, com o seu amor, com a sua força, ele venceu. E está sempre vencendo. Ele veio para vencer e para ser vencedor. Graças ao Senhor. Mais adiante, nas próximas mensagens, nós vamos comentar mais sobre isso. Que Deus possa nos abençoar.